Você deveria comprar um veículo novo agora? Você olha ao redor e muitos caminhões a cada semana você ouve falar de alguma falha catastrófica estranha, algum grande recall que está afetando o mais recente e o melhor. A General Motors está enfrentando um recall de quase 1 milhão de veículos devido a problemas com o motor L87, supostamente relacionados a falhas na biela e no virabrequim, que estão afetando os rolamentos. E, você sabe, a Ford tem tido recalls com transmissão e válvulas caindo em, você sabe, alguns de seus 2.7S e motores EcoBoost de 3 litros, e, você sabe, até mesmo Ram Stellantis, muitas deficiências lá com desafios de confiabilidade, problemas de qualidade. E, você sabe, então você olha para os carros, quer dizer, o que os carros também estão passando? A transformação está acontecendo. Quase todo carro agora está abandonando seus antigos motores V6 e V8 naturalmente aspirados, substituindo-os por motores turbo de 3 cilindros com injeção direta ou turbo de 4 cilindros no lugar dos antigos V6. A confiabilidade é certamente uma questão. Além disso, agora com a maioria dos fabricantes ainda começando a algemar você aí com serviços de assinatura. Isso significa que só porque você compra seu veículo hoje não é uma vez e pronto. Muitas vezes parece que a rede de concessionárias, ou certamente a indústria como um todo, está se transformando em uma na qual eles têm você quase durante toda a duração e a vida desse veículo de alguma forma, seja porque eles te amarram com software e seu equipamento de diagnóstico, que significa que você tem que voltar ao revendedor para fazer o serviço. Serviços de assinatura indicam que, para ter assentos aquecidos ou navegação, provavelmente será necessário pagar o preço. Quero dizer, muitos desses OEMs e a General Motors, sendo um deles especificamente, a BMW sendo outra, e muitos outros, realisticamente, estão apostando no fato de que as pessoas vão continuar pagando pelos serviços de assinatura. E enquanto muitos de nós achamos isso absolutamente ridículo, é hilário porque eles vendem isso com base no fato de que a maioria dos clientes defende isso. Bem, eu só uso meus assentos aquecidos no inverno, então por que eu realmente não me preocuparia com isso? Vou apenas contratar uma assinatura. Todos têm streaming de vídeo e celulares com taxas mensais. Então, por que você não pagaria mensalmente por recursos extras do seu carro? É ridículo, simples assim. Nós pagamos pelo veículo, pelo hardware interno, pela fiação e pela tecnologia. Então por que você está colocando um bloqueio de software na frente dele? É absolutamente loucura. Mas devemos comprar um veículo agora? Problemas de confiabilidade em carros e caminhões parecem surgir diariamente. Nova tecnologia, preços caros. Devemos mesmo comprar um carro novo? Bem, a resposta curta e longa é tanto sim quanto não. É meio que uma resposta mista. E a razão pela qual eu digo isso é porque o que está adiante na estrada pode de fato ser ainda pior do que o que vemos hoje. Quero dizer, se vemos essa evolução, é claro, da indústria automobilística, e você sabe que essa transformação está passando de motores de combustão interna para a introdução de híbridos e depois para EVs puros. E claro, agora há uma mistura de todos os tipos de tecnologia diferente e as coisas realmente avançaram muito rapidamente na indústria como um todo. Basta pensar que há apenas 5 anos, os veículos elétricos eram uma raridade extrema e agora, na Califórnia, quase 20% dos veículos são elétricos. Isso mesmo, a última estatística mostra que quase 20% dos veículos vendidos hoje são veículos elétricos na Califórnia. Eles são únicos e muitos estados nem sequer os possuem. Pense em estados como Montana. Pense em estados, alguns dos estados do norte, que convencionalmente eles precisam desses veículos de combustão interna. Eles têm longos espaços entre cidades e vilas. Os veículos elétricos não venderão em todos os lugares, mas considere o progresso da indústria nos últimos anos. Em apenas 5 anos, muitas coisas das quais nem estávamos falando viraram de cabeça para baixo. Tanto que até mesmo os fabricantes de supercarros estão praticamente pendurando toda a sua tecnologia em híbridos e veículos elétricos. Há rumores de que a Ferrari está lançando um novo veículo elétrico. Eles têm alguns carros híbridos agora como o SF90 e o 296. Sabe, temos o Artura da McLaren, Lamborghinis, tem o Temerário e o Rivalto. Então é bastante óbvio que todos estão meio que antecipando e fazendo a transição para esse lugar. Então, quando é essa hora? E devemos estar comprando agora? Ou perdemos o barco?
nós definitivamente perdemos o barco de alguns dos melhores veículos. Porque quando você pensa dessa maneira, e você sabe enquanto, quero dizer, dependendo do que está acontecendo, você sabe em um nível mais alto e as leis e regulamentos que são aprovados ou não podem ou não, de fato, você sabe mudar a trajetória desta mudança tecnológica, mas quero dizer, em uma escala global, todos os OEMs e os ambientalistas estão realmente focados neste alvo de 2035. E então, um número que coloca, você sabe, muita dessa transição tecnológica para lá, você sabe, quer gostemos ou não gostemos. Certamente há argumentos para adquirir um veículo agora ou até mesmo esperar um pouco. Quero dizer, a ideia de comprar algo que tem 20 anos é boa, até o momento em que eles descontinuam as peças que você precisa para consertá-lo, ou ele simplesmente enferruja, ou pior ainda, alguém bate nele e o destrói e o dá como perdido. Agora, onde isso nos deixa, não é possível comprar um carro mais velho devido à sua vida útil limitada. Você poderia talvez olhar para aqueles carros intermediários que eram, você sabe, eu penso lá para trás em 2012 até cerca de 2018, 2017 alvo 2018 anos, e você ainda pode obter predominantemente veículos de combustão interna, alguns deles ainda podem ter baixa quilometragem, e muita da tecnologia geralmente era um pouco mais antiga do que como você vê hoje. Mas à medida que fazemos a transição, e eles estão dizendo, você sabe, até 2030, tem que haver uma porcentagem maior até 2030. 2 é maior, e então a cada ano, cada fabricante está vendendo cada vez mais uma proporção maior de veículos elétricos. A emissão zero de hidrogênio também está no radar, e essa transição para essas novas tecnologias, essas fontes de energia mais verdes estão nos levando a um lugar onde, se você pensou que gostava do seu motor V8, se você acha que gosta do seu motor a diesel, mesmo que você ache que sabe como um híbrido plug-in funciona, isso é o máximo que quero ir com essa tecnologia. Apenas pense que até mesmo um híbrido plug-in tem um motor de combustão interna, e até isso eventualmente se tornará obsoleto, porque isso não é o objetivo total para zero. Então estamos neste espaço agora onde os OEMs estão praticamente algemados, pelo menos predominantemente em todo o mundo agora, que novamente flui e parece depender das legislações e leis locais e legisladores, mas em última análise a onda geral de mudança parece estar no ar. E você sabe o que parece ser? Eu olho hoje e digo, uau, eu gostaria de ter um veículo novinho em folha, sabe, 5 anos atrás. Talvez um 2018, né, seja lá o que for, ou talvez até mesmo um 2015. Eu volto no tempo e confirmo que os V8 eram confiáveis naquela época. As coisas mudaram e agora eles apresentam problemas de mancal de biela, entre outros. Pense na Toyota Tundra como um exemplo clássico. Você fala sobre retroceder, mas a maioria desses carros são devoradores de gasolina. Era engraçado porque quando você estava no momento ninguém os queria. Ninguém queria os FJ Cruisers. Em resumo, eles gastavam muito combustível, não vendiam bem e na época ninguém entendia o que eram ou o que representavam. Eles sabiam o que era, mas não estavam muito interessados. Sempre olhavam para as grandes telas. A última tecnologia tem todos os recursos de segurança. Mas agora avançamos para o futuro com grandes telas e tecnologia de segurança. Os veículos são mais seguros do que nunca, com zonas de deformação e programas de detecção que os mantêm seguros e previnem acidentes em primeiro lugar. Agora que estamos aqui, queremos voltar, ou muitas pessoas querem de qualquer maneira, então eu sempre penso dessa maneira. Pense no exemplo dos carros. Ferrari SF90, 296 como exemplos clássicos. Muitos dos verdadeiros leais e entusiastas acreditam que você sabe, eu não quero isso como 296S, eu não quero coisas híbridas, eu quero bons e velhos V12S ou aquele carro V8 de motor central, aquele supercarro. Bem, adivinhe, isso é verdade de muitas maneiras, os leais, é isso que eles estão procurando. Mas pense em mais 10 anos, quando a Ferrari fizer a transição para quem sabe onde eles estão indo, como todos os outros OEMs, pode haver muito mais veículos elétricos puros. Como na Europa, os padrões EU7 os responsabilizam ainda mais. Então, muitos desses fabricantes precisam focar em seu principal público-alvo, que é sua terra natal local. Então, o que isso significa?
Isso significa que muitos desses carros vão se esforçar mais, até mesmo se voltando para os EVs. Daqui a 10 anos, quando tudo que você pode conseguir na sala de exposição é uma Ferrari elétrica, você olha para trás e pensa, caramba, eu queria ter aquilo. Há 10 anos eu pegaria um 296 ou um SF90 num piscar de olhos. Acredito que é para onde o mercado está caminhando. Curiosamente, à medida que o mercado muda, sempre olhamos para trás e dizemos que aqueles eram os bons velhos tempos. E eu gostaria de ter um veículo de 10 anos atrás. Há 10 anos você provavelmente não comprou um porque não estava pronto, não tinha condições financeiras, tinha outras prioridades e simplesmente não se importava com aquele veículo na época. A Tundra é um exemplo clássico. O antigo 5.7 era uma verdadeira joia, mas as pessoas estavam comprando apenas a taxas médias de qualquer outro veículo, não vendendo como pães quentes. As pessoas estavam apenas comprando, se necessário, senão não se incomodavam. Agora estamos em um lugar onde eles têm problemas com esses motores. E agora muitos potenciais proprietários leais à Toyota estão olhando para trás, dizendo que aqueles eram os bons tempos. O que estamos fazendo com esses novos motores turbo, injeção direta e soprados? Os principais rolamentos estão falhando, como o que está acontecendo aqui? Agora pensamos nos bons velhos tempos e é para onde o mercado está tendendo. Então essa não é uma conversa sobre fazer com que todos se apressem e comprem freneticamente, porque falei disso ontem sobre frenesis de compra e como chegamos lá em primeiro lugar. E é uma pena porque muitos dos OEMs percebem isso e estão se aproveitando com a ganância inflacionária. Mas realisticamente pense no que esse futuro está se transformando. Você acha que talvez não goste do que o mercado tem a oferecer hoje, o que você acha que ele vai oferecer daqui a 10 anos? Então pense nisso. Se você cuidar de um carro e ele for de uma marca de boa qualidade e reputação. Costumo usar marcas como Honda ou Toyota, apesar de, na minha opinião, elas terem mudado de rumo recentemente. Se você cuidar bem de marcas assim, com troca de óleo e manutenção regular, esses carros podem durar de 15 a 25 anos. Ok, então você pensa, se eu tenho, digamos, 50 anos de idade e estou procurando por um novo carro, sou esse cara, tenho 50, sabe, meia idade, encerrando minha carreira, sabe, talvez me aposente em 5 a 10 anos e tenho que pensar que é melhor eu comprar um carro enquanto posso agora, porque uma vez que estou aposentado estarei com renda fixa, então vou comprar algo que posso pagar hoje para que dure, porque se eu cuidar dele, provavelmente será bom por 15 ou 20 anos. Bem, se você pensar sobre isso, se você esperar, a única opção pode ser o que está no futuro, e o que está no futuro pode ainda não ser compreendido porque nem mesmo sabemos o que ainda não sabemos. O que não sabemos são algumas das tecnologias EVs hidrogênio que podem ser uma coisa. Embora mesmo que eles façam a transição para isso, como isso se parece, como é esse espaço de mercado quando consideramos que não há postos de abastecimento praticamente em lugar nenhum na nação, ou muito poucos, quero dizer. Todo o upgrade de infraestrutura teria que ser feito em um prazo monumentalmente rápido e acelerado. Então, por enquanto, o veículo elétrico parece ser o único modicum de tecnologia que você pode colocar às mãos que atinge zero emissões, que tem um pouco de infraestrutura ligada a ela. Então aqui estamos nós. Compramos um carro, uma caminhonete ou um veículo utilitário esportivo agora? Bem, como eu comecei no início, alguém poderia pensar, pegue agora. Pegue agora. Por quê? Em 10 anos pode ser tudo hidrogênio ou veículos elétricos, sem escolha. Olhando para trás, a infeliz realidade é que agora você diz, é o momento de comprar. Então eu penso nisso por um segundo, sabemos que os preços dos veículos estão ficando extraordinariamente altos, sabemos que quanto menos temos que lidar com concessionárias e vendedores, melhor. Então, em outras palavras, uma experiência de compra menos frequente é realmente a melhor coisa, certo? Ou seja, mantenha algo por um período muito maior, cuidando disso. Você não lida com a experiência dos vendedores. Se você está comprando algo agora, provavelmente será melhor do que daqui a 10 anos, quando tudo deve ser baseado em assinatura. Você não está lidando com tudo isso no momento. Mas o que estamos olhando agora, e quando digo essa onda de tecnologia, infelizmente, há outra onda logo atrás dela, e essa é a confiabilidade ou a falta dela.
porque eu nem consigo pensar agora uma caminhonete de tamanho completo, Tundra, rolamentos ruins, General Motors, rolamentos ruins, problemas no virabrequim, problemas no levantador e problemas na transmissão. A Stellantis com um Ram, quem sabe, problemas com os motores Hemi mais antigos. Esse novo motor Hurricane, só o tempo dirá o que ainda vai enfrentar. O que isso significa de fato? A durabilidade parece estar perdendo importância, já que a Nissan e outras marcas estão migrando para os CBTs. Isso está comendo o almoço de todo mundo. Isso está prejudicando as reputações e destruindo alguns fabricantes de automóveis também. Então agora parece que estamos na véspera deste enorme problema de confiabilidade com quase todas as marcas confiáveis como Toyota e possivelmente Honda estão passando por essas ondas de problemas de confiabilidade e tudo de uma vez. Eu olho em volta e não consigo pensar em um caminhão confiável que eu poderia dizer que quero um caminhão de tamanho completo e espero que dure 20 anos. Eu não acho que exista um caminhão no mercado agora que durará mais de 10 anos, essa é a minha opinião pessoal. Acho que a maneira como eles são construídos agora, a qualidade não está lá, muito plástico agora, todos são turbos, a injeção direta cria mais carbono, mais sujeira dentro do próprio veículo, esses turbos criam calor extra, mais falhas de plástico, rachaduras, vazamentos excessivamente complicados. Eu vi outro dia essa válvula de desvio de tipos, sabe? Enquanto a maioria dos OEMs usa um termostato convencional, geralmente um pequeno componente que abre e fecha para permitir que o refrigerante flua através do motor ou através do circuito de refrigeração, e um termostato é um dispositivo simples, e eis que a General Motors teve que reengenheirar, refabricar e criar esse novo design complicado, que é mais ou menos desse tamanho, e provavelmente vai custar $2.000 para substituir apenas a peça, além da mão de obra, o que significa que você tem que desmontar metade da frente do motor. Então, eles não estão apenas criando, na minha opinião, peças não confiáveis, mas estão superdimensionando muitas dessas peças e, infelizmente, elas são caras e propensas a falhas. Então, onde isso nos deixa? Onde isso nos deixa? Isso nos deixa em uma posição onde podemos investir totalmente agora, comprar um novo carro, caminhão, veículo utilitário esportivo, com a total confiança de que poderíamos fazer este veículo durar bem até a nossa aposentadoria e além. Que sabemos que compramos um veículo hoje que vai durar 15, 20, 25 anos sem nem mesmo questionar, apenas trocando o óleo? Eu não acho que sim. E veja, esse é o problema, esse é o dilema. Nós retrocedemos muito, agora todos esses bons veículos estão desgastados, eles estão desgastados e estamos ficando sem estoque. Por que você acha que o mercado de carros usados está tão aquecido como está? É em grande parte porque as pessoas sabem o que sabem e sabem que alguns dos veículos mais antigos têm o que resta de uma configuração de transmissão durável, quero dizer. Agora estamos em um lugar onde estamos transitando novamente para assinaturas, falta de confiabilidade, a transformação, motores turbo menores, turbos de 3 cilindros. Pense no EcoSport da Ford ou no pequeno Turbo 3 da General Motors. Eles estão colocando esses em quase tudo e muitos estão falhando, simplesmente não têm vida útil suficiente. Assinatura. Sim, claro, se eu estou pagando uma assinatura em um hardware que já paguei, nem pensar. Então, é este o momento de comprar o veículo bem. Existem algumas joias por aí, ok? Existem algumas joias, e com o fôlego contido eu tenho que dizer que ainda existem algumas oportunidades de conseguir alguns veículos decentes que eu realmente acredito que vão durar. Mas o problema é que você não pode pintar tudo com o mesmo pincel, porque eu realmente acredito que estamos na véspera desses problemas de confiabilidade, serviços baseados em assinatura e toda essa mudança. Vamos perder opções. Opções para escolher um veículo que sentimos que é realmente bem construído. Você não vai querer manter um veículo. Alguns desses veículos agora, a maneira como são construídos e fabricados, você precisa de uma equipe. Para desmontar esse veículo, é necessário ter uma equipe de Fórmula 1 com ferramentas de impacto, especiais e equipamentos de diagnóstico. É necessário ter todo esse equipamento disponível para realizar a manutenção. Então, os dias de faça você mesmo para pessoas como eu e muitos de vocês que gostam de consertar seus próprios veículos estão acabando e rapidamente. Então isso não é o fim do mundo, pelo contrário, é a realização de que talvez seja a hora de realmente pensar se é hora de comprar.
Quer dizer, seja um veículo usado de 6 anos que talvez você encontre por acaso e seja uma joia e só tenha 35 mil milhas, pode ser um para guardar, porque é antes dessa grande mudança. Ou talvez hoje ainda existam alguns ótimos carros. Olhe para alguns Mazdas. Se você precisa de um carro menor ou veículo utilitário esportivo, o Mazda 3, CX-50 e CX-5 representam a durável tecnologia Skyactiv. Ok, isso é exagero, mas eles são confiáveis. Ainda tem conversor de torque automático. Eles ainda possuem motores duráveis disponíveis em versões aspiradas ou turbo. Além disso, é um veículo relativamente confiável que pode durar centenas de milhares de quilômetros. E concedido sim, você olha estatisticamente para os Yukons e muitos desses veículos, com o 5.3 e o 6.2, ainda têm motores que provavelmente podem percorrer a distância. O problema é que você está enfrentando várias questões de confiabilidade. Há muitas pessoas perdendo motores ou travando e os 6.2 estão tendo alguns grandes problemas. Curiosamente, os 5.3 segundos não tanto. Ainda há oportunidades para obter alguns motores V8 e antigos que foram reformulados, com tecnologias como a desativação de cilindros, mesmo que estejam na periferia. Contudo, ainda existem oportunidades para alguns veículos razoáveis. Sim, ainda pode ser um bom momento para comprar um carro novo, pois a crise não acabou totalmente. Mas, como eu disse, daqui a 10 anos há uma alta possibilidade. Você olhará para trás, para hoje, e dirá: deveria ter comprado meu carro novo naquela época. Obrigado.